Refinado, cristal, demerara, mascavo, light ou de coco. Qual que você utiliza? Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho da diferença de cada um para vocês. Existem diferentes tipos de açúcar. Saiba qual o melhor para integrar uma alimentação saudável. Então fala-se que quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele possui e mais perto do estado bruto ele está. Então, já a cor branca significa que o açúcar recebeu aditivos químicos no último processo de fabricação, que foi o que, Vlamar? Que foi o refinamento. Então, preste atenção nessa dica muito importante que eu vou passar aqui para você. Dentre os diferentes tipos de açúcar, o que possuem menor processamento são sempre mais indicados para uma alimentação saudável. Porém, com moderação. Então, Vlamar, qual que seria o mais indicado? É conhecido mais como o mascavo e o demerara. Então, os mais refinados, como o cristal, o refinado e o de confeiteiro, eles são os mais prejudiciais à saúde. Por quê? Porque passam por processamentos químicos em sua elaboração. O mesmo tipo de açúcar com menor processamento, eles devem ser utilizados com moderação. Por quê? Porque eles apresentam alto valor calórico. Então nós precisamos estar atento como é que está esse consumo seu de açúcar, principalmente refinado. Então a gente define o açúcar como uma sacarose obtida da cana ou da beterraba e menos frequentemente de outros vegetais. Por quê? Por causa dos processos industriais adequados. Então, gente, é uma dica muito importante que vocês fiquem atentos a qual tipo de açúcar que você está consumindo. O açúcar, então, ele pode ser classificado, como eu já disse lá no comecinho, como refinado, cristal, demerara, mascavo e também entre outros, como agora mais recente, nós estamos escutando bastante sobre o açúcar light e o de coco. Então, as principais diferenças entre os açúcares, eles aparecem aonde? No gosto, na cor, na composição nutricional. Então, para ter uma alimentação saudável, qual a sua escolha? Você tem escolhido qual? Colocar no seu ingrediente ou no seu preparo? Eu vou aqui explicar para vocês, então, um pouquinho. O açúcar cristal, ele é apresentado na forma de cristais grandes e transparentes. E ele passa por um processo de refinamento. Cerca de 90% das vitaminas e minerais são retirados. Agora, o açúcar refinado, também conhecido como o açúcar branco, ou seja, então o açúcar refinado, ele é o mais conhecido, perfeito. Mas o que acontece? Durante o processo de refinamento, eles são acrescentados alguns aditivos químicos, como por exemplo o enxofre. Para quê? Para dar a coloração branca. Então, nesse processo, porém, algumas vitaminas e minerais, eles são perdidas. Então, ou seja, é um açúcar viável a ser consumido? Olha a dica que eu já estou dando para você. Açúcar mascavo é a forma mais bruta de extração do açúcar da cana. Então é retirado depois do cozimento da calda da cana. Então, como não passa por refinamento, o açúcar mascavo, ele apresenta o quê? A coloração mais escura e o sabor mais encorpadinho, né? Semelhante da cana de açúcar. Você que já experimentou, já colocou nas suas preparações, você pode sentir essa diferença. Então, sem refinamento, são preservados os minerais como cálcio, ferro, zinco, magnésio, potássio e as vitaminas. Agora, o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele também passa por um processo de refinamento leve e não recebe nenhum aditivo químico. Então, por isso, os seus grãos são marrom claros. E aí ele possui um valor nutricional alto, parecido com o do açúcar mascavo. Só que a melhor escolha para esse tipo de açúcar, então qual que é, Vlamar? É a forma orgânica. Por quê? Porque mantém todos os nutrientes sem a adição de defensivos agrícolas. Então, eu te dei aí duas dicas de dois açúcares que são mais indicados se você prestou atenção aqui no meu vídeo. Tá prestando? Vamos para mais um. O açúcar de coco. O açúcar de coco é um substituto do açúcar de cana. Ele é extraído dos fluidos das flores da palma de coco. Olha que interessante. Que não passa por refinamento e adulteração. Além disso, não contém conservantes.
O açúcar de coco, ele possui elevada quantidade de potássio, magnésio, zinco, ferro, que é a fonte natural, vitamina B1, B2, B3 e B6. Apresenta baixo índice glicêmico, sendo digerido mais lentamente. Açúcar light, que tá na moda, também é conhecido como açúcar fit ou açúcar magro. O açúcar light, gente, ele é uma mistura do refinado comum e de adoçantes artificiais, como sucralose, ciclamato de sódio, sacarina sódica. É menos calórico que o açúcar comum. Em função do quê? Em função do seu menor teor de sacarose. Porém, olha aqui um parênteses, deve ser consumido com muita cautela. Por quê? Por causa do tipo de conservante, o tipo de qual é o adoçante que contém nele. Ele é menos indicado do que o açúcar comum. Então a gente tem que ficar mais atento. Apesar de conter menor teor de sacarose em relação aos outros tipos de açúcar, o açúcar light ele não contém nutriente, tá? E não pode ser considerado como um alimento saudável. Então o açúcar light só deve ser consumido por um indivíduo com diabetes, tá? Principalmente do tipo 1, tipo 2, mas melhor ainda, uma indicação minha, eu indico que não use o açúcar light, tá? Eu prefiro que você pegue uma stevia natural do que você consuma um açúcar light por conta do que contém em suas composições. Lógico que a gente tem que avaliar muito uma alimentação saudável e equilibrada, a gente tem que ver exames bioquímicos do paciente, enfim. Agora, açúcar, consuma com moderação. Todos os tipos de açúcar são bastante calóricos e têm o poder de aumentar rapidamente a glicose no sangue. Então, portanto, eu estou explicando a diferença de um açúcar para o outro. Quer consumir? Escolha a melhor dica que eu já te passei aqui, que a gente entra no açúcar mascavo, no demerara, no de coco, mas tudo com moderação e cautela. Somente se for necessário e numa quantidade que seja suficiente e que não vá te dar nenhum problema de saúde, principalmente se você aí já tem, né, uma diabetes, que você controle isso e não consuma. Espero que você tenha gostado da minha dica. Anota, comenta, ativa o sininho da notificação e não deixa de compartilhar esse vídeo.